Oi, eu sou a Cris, essa é a Ju e nós somos o Continue Curioso. Tá, vamos lá. A pedidos, nós resolvemos colocar nossa cara no vídeo, então aqui somos nós. E sejam gentis nos comentários. Comentem. Mas comentem. E a gente vai conversar com pessoas que trabalham exclusivamente com internet, ou quase, assim como nós, para entender um pouco mais esse momento em que cada vez mais os projetos pessoais estão virando fonte de renda. Estão virando trabalho, né? Trabalho fixo. Uma coisa que é legal de falar é que esses papos que a gente vai fazer são super maneiros pra gente, pro projeto, pro Continue Curioso, mas a ideia é que seja muito legal pra você também. Que às vezes tem uma ideia na cachola e não sabe o que fazer com ela, e então a gente espera que o que essa galera vai falar te ajude, te inspire, sei lá, de alguma forma. Bom, hoje a gente vai conversar com a Janara, da Ideia Fixa, que é um super site de inspiração de arte, fotografia, design. Eu curto muito, eu sempre curto demais acompanhei e já mandei trabalhos pra lá. Então a gente vai ver o que a Janara tem pra dizer pra gente e a gente espera que você curta. Então vamos, Cris. Vamos. Tá gravando. CC com ideia. Take 1. Eu vou começar te perguntando por que vocês criaram a Ideia Fixa? A Ideia Fixa, ela nasceu em 2006 e ela foi uma necessidade da gente fazer alguma coisa extra trabalho, que eu trabalhava numa agência de comunicação como diretora de arte. E eu tinha uma amiga que trabalhava na parte de programação e ela começou a se interessar por fotografia e descobriu que estava rolando um movimento de algumas revistas gringas que trabalhavam com colaboração. As pessoas enviavam material e poderiam ser publicadas mesmo sendo uma pessoa que não é conhecida e tal. E aí a gente criou a revista em 2006, convidando, a primeira edição foi pessoas convidadas, a gente explicava como é que ia ser revista, que ia ser uma revista só de imagens, a gente dava um tema e os artistas discutiam aquele tema em forma de imagem, sendo revista com fotografia, com ilustração, com colagem. E aí na primeira edição a gente teve 90 mil acessos e a gente levou um susto porque a gente viu que as pessoas estavam interessadas em ver aquilo ali. Então a gente começou a fazer isso com mais carinho e cuidado, não ainda pensando que aquilo poderia virar um meio de vida, mas pensando que é uma coisa que a gente poderia construir, que ia ser legal. Só que a gente começou a notar que muitas agências de publicidade, muitas produtoras, muitas pessoas que precisavam contratar esse tipo de profissional, começaram a usar a Ideia Fixa como uma galeria mesmo para procurar freela, para procurar artista para trabalhar. E aí a gente entendeu que a gente podia funcionar como uma ponte entre as pessoas que contratavam essas pessoas e essas pessoas que estavam produzindo arte no Brasil. E nessa época só era você e a sua Eu e a Alicia, que era essa minha sócia. Tá. Mas a gente nem falava em sociedade no começo, né? Eram duas pessoas fazendo um trabalho, na verdade, não tinha essa ideia. E aí em 2009 eu conheci a Camila e a gente teve uma sintonia muito grande. Na época ela estava fazendo uma coisa parecida, que ela tinha muitos amigos artistas que estavam insistindo para ela ser uma agenciadora do trabalho deles. E foi bem natural. Em 2010 a gente conheceu o Rafa. A gente precisava de alguém, a gente começou a pensar na Ideia Fixa como empresa, o tipo de perfil de pessoa que a gente precisaria. A gente precisava de alguém mais administrativo e financeiro, que era uma coisa que a gente que não tinha tanto esse perfil. E foi quando a Ideia Fixa virou empresa mesmo, que foi quando eu vim para São Paulo, que eu morava em Curitiba. E a gente veio ter um espaço físico, um escritório e começar a fazer o negócio virar um meio de vida mesmo. Então foram 3 anos de você trabalhando normal, no escritório, chegando em casa e fazendo um projeto paralelo. Exatamente, trabalhava o dia inteiro, fazia isso à noite, até um momento em 2009 mesmo que eu falei, não. E se eu não largasse meu emprego e focasse nisso, ia perder o time de fazer aquilo virar realmente alguma coisa. E aí eu larguei meu emprego em 2009, tinha uns freelas, fiquei vivendo de freela e me focando naquilo. Que a gente começa a perceber, assim, um movimento de como estão rolando projetos paralelos, né? Porque isso sempre rolou, eu acho, só que antes a galera chamava de hobby e de uns tempos pra cá mudou a visão disso e o jeito de encarar a coisa, né? Então o hobby virou projeto paralelo mesmo, porque a galera trabalha normalmente, chega em casa e ainda trabalha num negócio que tem a vontade que vire o negócio da vida, né? Você repara nesse movimento? Não sei se a gente pode chamar disso. Com certeza absoluta. Mas eu acho que isso veio muito depois da internet, que as pessoas começaram a se atentar que projetos criados na internet
estavam vingando, as pessoas estavam começando a criar coisas que davam certo, que davam grana a partir dali. E eu acho que essa geração que já cresceu com esse sentimento começou a prestar mais atenção nisso. Não é mais um hobby. Se tal pessoa fez e aquilo virou, por que eu não posso fazer isso virar também? E eu acho muito legal. Eu fico impressionada que é uma galera cada vez mais nova. Sim, na verdade as pessoas mais novas têm essa acessibilidade mais rápido, porque eles não têm esse medo. Exato. Eles não começaram a trabalhar, não tem mais aquela ideia de carreira, de ficar anos numa empresa. Eles são mais desprendidos disso mesmo. Na verdade, a galera mais nova tá até negando a faculdade. É porque eles são filhos de uma geração que já foi mais... Exatamente. Já tem uma outra mentalidade. Sim, exatamente. Então... E eu acho que a ideia de empreendedorismo está colando muito, assim, porque antes era isso, você era criado para ser funcionário de alguém, trabalhar numa empresa. Acho que mesmo os pais e os filhos já estão se ligando que eles podem fazer o negócio deles, ser seu próprio chefe, fazer seu próprio esquema de trabalho. Isso é uma coisa ótima, que eu acho que até por questão de impostos e tributação, talvez isso até melhore com a pressão de ter mais empreendedores, mais empresas novas e tal. Eu vi que você é desenhista quando acontece. Eu desenho cada vez menos, assim. Eu faço muito, sei lá, capa de disco pra amigo, pôster, coisas que me dão prazer, meus amigos chamam, assim, mas nada. De vez ou outra me convidam pro trabalho, eu acho até engraçado quando me chamam como artista, assim. Mas tem um desenho meu que eu gosto muito e eu coloquei numa edição de música, mas normalmente não tem nada meu na ideia fixa. Era de uma edição que se chamava Mais Song, que era, sei lá, pra você pegar música, uma banda e tal, e falar sobre. Eu acho que foi uns 2 anos atrás, 2 anos e meio, mais ou menos. Ele virou uma camiseta no Cabreton. De vez ou outra tem uma reedição. Eu acho que deve ser muito legal poder lançar vários artistas. Vocês devem ter lançado vários, assim. E vocês conseguem manter contato com o pessoal? A gente está sempre próximo. As pessoas que estão desde o começo, que mandaram material para as primeiras revistas e gente que fez trabalhos com a gente depois. Na verdade, a gente constrói uma relação de amizade mesmo com as pessoas. Acho que você é um pouco do diferencial da ideia fixa, porque a gente não trata as pessoas como profissionais, a gente trata como amigos e a gente tem uma coisa muito de fazer crescer o meio que a gente está trabalhando, todo mundo ganhar mais e mais justo e que seja legal para todo mundo. Então a gente acaba criando um carinho, as pessoas pela gente também. Então, e eles dão muito feedback também. De, tal coisa apareceu na ideia fixa e depois disso eu recebi um contato, uma matéria. Então é uma coisa que acontece o tempo inteiro. Assim, a gente acompanha todo mundo desde o começo. Tô reparando o jeito que você fala sobre fazer o mercado crescer e ajudar e não ver as pessoas como máquina de produção, mas como pessoas, né? Da onde você aprendeu? Da onde você tira essa sabedoria? Eu acho que eu acho que na verdade devia ser natural para todo mundo. Eu acho estranho que não seja natural que seja, porque você também é um ser humano e você também quer ser tratado como ser humano, ser tratado com respeito, com carinho pelo seu trabalho. Você entrar no mercado e você vê que a roda tem que girar e você tem que entrar no jogo às vezes. Só que você pode entrar totalmente no jogo e você pode questionar algumas coisas. Te passa um prazo absurdo, você pode falar sim, eu vou fazer, você pode falar, peraí, cara, eu não consigo fazer, ou eu não consigo nesse tempo, ou se você querer nesse tempo, você vai chamar outra pessoa. Eu acho que as pessoas também têm que colocar um pouco dos freios, porque a máquina gira desse jeito porque as pessoas dizem sim, abaixam a cabeça e falam tudo bem, é isso aí, todo mundo precisando de grana, todo mundo fudido. Só que a gente tenta sempre, não aceita tudo que pede na hora que manda e tal, porque senão a gente está só colaborando que a máquina continue girando desse mesmo jeito e que não é muito legal para quem está trabalhando, né? Eu acho que a gente tem um lado da galera que realmente tem projetos e que apostam nos projetos e dão certo, mas acho que também tem muita gente que tem coisas mega preciosas na mão, projetos digitais super legais, mas não sabem como seguir, assim. Você tem algumas palavras de sabedoria para essa galera? Eu não sei, eu pelo menos assim, eu nunca fiquei procurando muito tutoriais, assim, ver como os outros faziam para fazer. Eu fui fazendo do jeito que eu achava que era o certo de se fazer. E uma das coisas que eu sempre falo normalmente o projeto você não faz sozinho, você faz com outras pessoas. O que eu aconselho é que as pessoas se aproximem de pessoas diferentes para fazer um projeto, porque normalmente as pessoas se encontram e se aproximam por algumas afinidades, só que elas têm os mesmos pontos fortes, os mesmos pontos fracos. E é muito mais interessante você ter alguém que é complementar a você, que consiga fazer uma coisa que você não consegue fazer. Isso normalmente já gera uma facilidade, porque a outra pessoa pensa numa coisa que você não pensou, ela sabe resolver uma coisa que você não resolve. Então, eu acho que é um ponto que é uma coisa simples, mas é um ponto de partida que eu acho que funciona. Se juntar com o coletivo, foi esse pensamento?
Na verdade, foi um processo meio natural, porque quando a gente veio para São Paulo e abriu o primeiro escritório, a gente ficou nessa casa. A gente alugou uma salinha aqui. E a gente já era amigos deles, já tinha uma afinidade. Depois a gente foi para um outro espaço. E aí, num certo momento, a gente tinha uma deficiência, que era a gente tinha que fazer projeto que envolvesse programação e tecnologia, a gente não tinha. E a gente começou a conversar com eles, por que a gente não une forças das duas empresas juntos, para até por isso complementar o que o outro tem e que o outro não tem e fazer crescer as duas empresas juntos. Então foi um raciocínio bem parecido com esse mesmo, além da nossa afinidade e amizade. Chegamos num momento em que a gente dá um assunto e você dá uma resposta crua, sincera e vergonhosa. Escolher uma profissão com 17 anos. Eu acho absurdo. Meus filhos, eu vou botar eles para viajar uns 2 anos, descobrir mesmo o que eles querem, porque as pessoas começam faculdades e terminam 3 até se achar. Então, eu acho que é um despropósito, assim, uma fase que você não está preparado para escolher quem que você quer ser. Próximos planos da Ideia Fixa? Todo dia tem um novo. Assim, a gente está trabalhando muito, porque a gente já faz workshops já tem um tempo, então a gente está querendo transformar isso numa escola. E... eu nem sei te dizer, assim, porque a gente realmente fica inventando coisas. A gente agora está com o canal Ideia Fixa, que a gente quer fazer vários vídeos mostrando de uma forma menos publicitária, festas, exposições e etc. Mas, não sei, é tanta coisa que... Então essa próxima é uma troca de sabedoria, porque a gente fez essa mesma pergunta, a gente lançou esse mesmo assunto para as meninas do blog do Indiretos do Bem. Mas eu queria lançar para você também, ver o que você acha, tá? Agora eu só vou falar para lá. Se você não sabe do que eu tô falando, do vídeo, ele vai aparecer o link em algum lugar, ó, nessa caneca. Não sei se vai dar, mas talvez nessa caneca. Não, né? Nessa caneca. Então vamos lá. O assunto que eu lancei para elas foi dúvida em si mesmo. Queria saber o que você acha disso. Em relação ao meu trabalho, pessoalmente, assim, eu não tenho muita dúvida, porque quando eu estou apaixonada pelo que eu estou fazendo, eu fico muito certa daquilo, assim. Eu tenho muito mais preocupação com o ambiente que a gente trabalha, que é muito sensível a muitas variáveis, a questões de publicidades, a crise no país, a um monte de coisa. Eu fico mais preocupada quanto tempo o nosso modelo de negócio vai funcionar do jeito que ele é agora e o que a gente precisa fazer para mudar e para melhorar. Mas, em relação a mim, assim, eu tô bem certa do que eu tô fazendo, porque eu sou muito apaixonada pelo trabalho mesmo. Então tá bom. Então, como você acha que esse vídeo deve terminar? Eu acho que deve terminar com vocês mostrando o almoço da galera aqui, que agora que tá todo mundo rolando, circulando, cachorro. Eu acho que a melhor forma... eu acho que a melhor forma é de mostrar o ambiente do trabalho mesmo. Ai, que legal. Então vamos. Vamos lá. Vamos lá depois que o avião passar. Segura. Eu não sei o que é pior, se é o barulho ou o cheiro que vai me dando fome. Eu vou ficando mal-humorada. Então agora eu vou fazer uma troca de sabedorias, porque a gente lançou esse picadinho, ó, picadinho. A gente trabalhava juntas. Um sonho, na e D9, quando a gente você ficava uma de resolve frente pra outra. empreender, E a gente você só tem um caminho da frente para seguir. Então, quando você acredita em algo...